quero iniciar essa mensagem que eu vou trazer hoje. Eu vou dizer o nome da mensagem, que aí a gente encerra. Eu agradeço. Se eu pudesse, nomear essa mensagem, o nome seria esse, e é esse. Uma jornada detalhada através das Escrituras, mas o título é A Morada de Deus. Esse é o título da mensagem. Mas antes disso, eu quero compartilhar com os irmãos, para acrescentar a fé de vocês, e tendo em vista, desde o início, quando eu comecei, quando o pastor Fabiano e a pastora Débora começaram a ir na casa da Letícia e me encontraram lá, eu estava escondido, e me encontraram lá. Deus vem trabalhando na minha vida. Então, assim, a gente é pego em situações da nossa vida em que tive problemas com a minha mulher, todos sabem do problema que ela teve, e Deus nos ajudou, trouxe a cura para a vida dela. Depois a gente teve um problema muito longo com meu filho, mas nos últimos 10 dias Deus tem confortado os nossos corações. Meu filho está muito bem, graças a Deus. Tem tomado as medicações, vai começar a trabalhar junto com as meninas da igreja naquela empresa de investimento. Ele está muito feliz. Ele alcançou a Letícia porque ela conseguiu pegar uma doença no início, para que não se tornasse mais grave e afetasse a saúde dela. Deus alcançou a vida do Caio, meu netinho, que tem o mesmo problema do Lucas, e que a Karine conseguiu, através de um médico, fazer com que ele ficasse bem, porque ele também já começou, há uns tempos atrás, a não dormir coçando de madrugada. Ele passava a noite com a gente. Então são assim, situações que aconteceram na minha vida eu vou usar o termo, podemos dizer que é um termo chulo, não é um termo normalmente eu uso, mas Deus me livrou de uma fria, porque eu estava trabalhando em determinado lugar, eu estava se amando uma situação lá, Deus não queria que eu participasse disso, pediu que eu saísse do emprego. Para algumas pessoas isso é um absurdo, você é vagabundo, você não quer trabalhar, mas graças a Deus eu obedeci a voz de Deus, saí, e as coisas estão se acertando, Deus tem nos abençoado. Então creia, acredite, ore. Está diante da dificuldade, a primeira coisa que o ser humano, de modo geral, a primeira coisa que o ser humano faz quando está diante de uma dificuldade é reclamar. Não reclame, ore, mas ore sabendo o que você quer. Ontem mesmo eu conversava com a Mayla sobre isso. As pessoas, eu vou fazer um uso aqui de um filme que eu assisti, O Todo-Poderoso, em que o Morgan Freeman, conversando com Jim Carrey, e ele fazendo o papel de Deus, ele fala para o Jim Carrey assim, ele fala assim: aquilo que você fez com o prato de sopa, um prato de sopa vermelha, ele estava no restaurante e ele quis fazer igual Deus fez com o mar, abriu o mar assim. Aquilo foi uma mágica, foi um truque. Ele falou assim que, sabe o que é milagre, filho? É uma mulher, mãe solteira, que trabalha em 2 empregos e arruma tempo para levar o seu filho na escola de futebol. Isso é um milagre. Ele falou: sabe o que é um milagre, filho? É um jovem, adolescente, escolher a educação
ao invés das drogas. Isso é um milagre. Ele falou assim: as pessoas vivem querendo que caia tudo pronto do céu, né? As pessoas querem isso, mas seja você um milagre na vida de alguém, com uma palavra, com um abraço. Se Deus habita em você, e é o que nós vamos falar aqui hoje, você vai ter a percepção de quem precisa de você, de um abraço, de uma palavra, de um momento de oração. E Deus agir de dentro para fora. As pessoas costumam falar, né? E eu durante muito tempo eu combati isso. As pessoas falam assim: nós devemos buscar a Deus. Quando a gente fala que nós devemos buscar a Deus, a gente reflete o sentimento de que Ele está tão distante e que nós temos que trazê-lo para perto. E na verdade, Deus abençoe. E na verdade, Deus não está perto, Deus não está longe, Deus está dentro de nós. Está dentro de nós. Por isso que Jesus Cristo falou assim: é chegado o reino de Deus a vós. E a pregação do Evangelho falou: o reino de Deus está ao alcance de todos. O reino de Deus está dentro e entre vós. Se está dentro de mim e entre nós, então o reino de Deus está me ligando. A Letícia, a Ju, a pastora, minha esposa, o reino de Deus está nos ligando. Então, por isso que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Porque nós estamos sentindo a dor do outro, ou a felicidade. E hoje eu quero trazer esse estudo para que nós aprendamos que Deus não está longe, para que não possamos alcançar. E não está a média distância para que precisemos buscá-lo. Mas Ele está dentro de nós. Nós precisamos somente dar espaço para que Ele possa fluir de dentro para fora. Isso está escrito, Jesus disse isso, que quem crê em mim, rios de água fluirão. Ou seja, a vida fluirá de dentro para fora através de vocês, através de mim, através de todos nós. Vamos lá? Vamos ficar de pé um momento. Vamos fazer uma breve oração. Estenda suas mãos para cá, para que Deus possa me abençoar e abençoar vocês. Ó Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Meu Deus, meu Pai, Pai de amor e de misericórdia. Eu quero te pedir, Senhor, que teu Santo Espírito, que habita em nós, e a verdade, a qual nós temos sempre tido contato, que nos inspire, Senhor, para que possamos aprender com a tua palavra, para que possamos, através do Espírito e da verdade, que é o teu Santo Espírito e a verdade, que é seu Filho Jesus, que através desse reflexo o Senhor possa nos enxergar como verdadeiros adoradores. Porque a tua palavra diz que o Senhor está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nos abençoa nessa manhã, Senhor, é o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, podem se sentar. Então vamos lá, a morada de Deus. A narrativa bíblica é um testemunho poderoso da evolução da morada de Deus, desde a construção de um templo físico, Moisés, até a revelação de que, em Cristo, nossos corpos são o verdadeiro templo de Deus. Esta jornada espiritual, rica em simbolismos e ensinamentos, oferece uma compreensão profunda de como Deus deseja habitar entre
e dentro do seu povo. Então, apesar de um homem ter escolhido o conhecimento lá no Jardim do Éden, ele se desvia do alvo e prefere a árvore do conhecimento em vez da árvore da vida. Apesar disso, apesar de Deus falar assim, ó, sai, você vai ter que trabalhar agora, você vai suar, você vai cansar, a vida vai te produzir problemas. A tradução de espinhos e cargos é dificuldade. Então você tem dificuldade, irmão? Pode ter certeza, irmãos e irmãs, pode ter certeza de que isso é da vida. A vida vai lhe trazer situações que nem sempre nos agradam. Mas não entenda isso como problema. O problema está na nossa cabeça. Entenda isso como situações que a vida lhe traz, para que você possa exercer o Deus que há dentro de você, de dentro para fora, a verdade e o Espírito que habita em vós. Então as situações da vida chegam, e como você lidar com essas situações? Como nós que somos templo do Espírito, como nós lidamos com essa situação? Nós passamos a reclamar, nós passamos a falar assim, poxa, mas de novo, e passa a xingar, ou a gente ora e pede a melhor direção de Deus para que essa situação seja resolvida. Então a gente tem que pensar nisso. Então Deus, quando Ele chama Moisés, e Moisés, como todo ser humano, né, diante de uma situação, chega para assim, ó, Moisés, tira as sandálias que o lugar que você está pisando é um lugar sagrado. E tem uma conversa com Moisés e entrega uma grande missão nas mãos de Moisés. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo e eu quero que você vá lá, né? Você vai lá libertar o meu povo. Aí Moisés já começa, né? Como todo ser humano, mas quem é você comigo? Eu sou quem sou. Já começou difícil. Se é o mesmo, ia fazer tanta pergunta que ele ia falar assim, filho, vamos arrumar outro. Você me enche de pessoas. E Moisés, como todo ser humano, começa a reclamar, né? Fala, mas eu sou pesado de língua, eu não sei o que é isso até hoje. Na minha opinião, eu acredito que Moisés seja gago, né? Eu não sei falar. É a gente diante de uma situação. Quando a vida lhe apresenta uma situação e você começa a falar assim, pô, mas de novo? Mas isso comigo, mas eu não sei. O que eu vou fazer agora? Oh meu Deus, começa a reclamar. Fala assim, o que diante do Espírito que habita em mim, dentro de mim, eu posso fazer para eu me sobressair dessa situação, de eu passar por esse obstáculo, de forma que eu não manche o Evangelho, nem a palavra, nem o Espírito que eu carrego em mim. É o seu testemunho. O que é testemunho? É você carregar em você aquilo que você aprendeu. E as pessoas vão olhar para você e vão ver o seu testemunho daquilo que você carrega. E tem muita gente que não entende isso. Eu, durante muito tempo, não entendi isso. Não entendia isso. Então, quando a gente ora, a gente vai para um estado em que a gente... Quando Jesus era muito sinistro, assim, ele falava as coisas tinham muitas dimensões, né? Tem gente que leva tudo ao pé da letra. Mas quando ele fala assim, ó, quando forem orar, não fiquem orando nas esquinas, né, para mostrar que vocês estão orando. Mas entra no teu quarto e fecha a porta. E ore, que aquele que vê em secreto ouvirá as suas orações. É mais ou menos isso aqui, ó. Está na rua, ou está no seu serviço, está diante de uma situação difícil, vai num lugar
baixa sua cabeça, entra no seu quarto, fecha a porta e ore, porque aquele que vem em secreto ouvirá as tuas orações. Não é necessariamente o quarto da sua casa, é o quarto aqui, do templo. Entra lá, fecha os olhos e ore. Então, Jesus começa com Moisés, e ele começa a dar desculpa. Ele fala, tá bom, Moisés, vou colocar teu irmão para ir com você, mas vai lá, você vai... E deu um poder gigantesco na mão de Moisés, e ele foi. E a instrução de Moisés para a construção do templo. Ele começa lá construindo um templo, falando para o povo de Deus que o povo de Deus ia ser nômade. Eles não entenderam isso. O tabernáculo é uma tenda, é um templo móvel. Eles iam carregar aquilo para tudo quanto é lugar. Êxodo 25, do 8 até o 9. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar. O modelo do tabernáculo e o modelo de todos os seus utensílios, assim mesmo o fareis. Para aqueles que estão lendo a Bíblia e passaram por Êxodo, vão ver que Deus é muito detalhista no tipo de costura, no ouro que ele emprega no templo, em cada detalhe do templo. E todos esses detalhes, o sacerdote, o bode expiatório, o cordeiro, é tudo representação de Jesus. Então ele aponta tudo isso para Jesus. Êxodo 40, do 34 e 35, que diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Esse é o Deus de fora, que está chamando o pessoal para dentro. A expansão durante os reis. 1 Reis 6:13. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não abandonarei o meu povo, Israel. 1 Reis 8:27. Mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céu dos céus, não se podem conter, quanto ao menos esta casa que eu edifiquei. E os profetas vão dizer, Isaías 66, 1 e 2: Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra é o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o meu descanso? E Jeremias vai dizer, no capítulo 7, versículo 4: Não confieis em palavras falsas, dizendo, o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor é este. E em Jesus, lembra que eu falei que toda a representação, os utensílios do templo apontam para Jesus. E vem os reis, e vem os profetas, e vem apontando para Jesus. E a revelação de Jesus, em João, capítulo de número 2, do versículo 19 ao 21. Jesus respondeu e disse-lhe: Destruí esse templo, e em 3 dias o levantarei. E disseram, pois, os judeus, mais uma vez, eles olhando através dos seus olhos carnais, entendendo a letra como letra, não como uma expressão espiritual. Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Estão vendo como eles não estão entendendo nada? Mas ele falava do templo do seu corpo. Ele estava falando que ele ia morrer, ia ressuscitar no 3º dia. Lá em Lucas 17:21, nem dirão, ele está falando do reino, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Então Jesus, ele vem
passa pelo seu ministério, comprovando tudo que as Sagradas Escrituras falavam a respeito dele, a respeito da caminhada dele. Lá em Isaías 53 está escrito: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando eu olho para João Batista, quando Jesus Cristo vem para ser batizado, e Jesus chega e fala para ele assim, ó, antes dele falar, João Batista olha para ele e fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí eu sempre faço essa pergunta: ele tirou o pecado do mundo? Não. Mas se você for atento e conseguir entender os links que a Bíblia traz, você vai voltar lá em Isaías e você vai entender que o profeta Isaías fala assim: mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, pelo o caminho que ele percorreu, os ensinamentos que ele trouxe, fez com que nós fôssemos sarados. Então, quando Jesus morre na cruz, é incorreto dizer ele levou sobre si todas as enfermidades, mas é correto dizer que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Mas que enfermidades são essas? É o câncer? É o Covid? É a dengue? Não! As enfermidades que o ser humano faz com o outro, com o semelhante, porque zombaram dele, fizeram com que ele apanhasse por causa do ódio, por causa do orgulho, por causa da ganância. Tudo isso são enfermidades do ser humano. E ele levou sobre si tudo de ruim que alguém poderia fazer para um ser humano, fizeram para ele. Mas ele deixa um rastro de bondade. Assim como está escrito lá em Gênesis. Deus não deixou Moisés ver o rosto dele. Falou assim: Moisés, mas eu vou passar e vou colocar a minha mão. E quando eu passar, você olha pela fenda da penha. Penha significa pedra. E você vai me ver. E quando Moisés olha, ele vê um caminho de bondade. E quando Jesus morre na cruz, tendo levado sobre si as nossas enfermidades, as nossas maldades, as nossas crueldades sobre ele, quando a gente olha por esse caminho até a cruz, a gente vê o quê? Um caminho de bondade. Então, começa lá de Moisés, de Êxodo, a mostrar um templo em que ele não abandonaria o seu povo, ele ia conviver com o seu povo, no meio do seu povo, através do tabernáculo, através do templo. E esse templo se transforma em Jesus. Que fique bem claro isso para vocês. Esse tabernáculo se transformou em Jesus. Por isso que quando as pessoas falam assim, Jesus cumpriu a lei, não é cumprir no sentido de fazer a risca, porque Jesus falou assim: os antigos lhes disseram, olho por olho, dente por dente. Eu porém vos digo, ama o teu inimigo, ora por quem te persegue. Então assim, Jesus vem trazer o que? Luz sobre a lei. Vem trazer, antes do julgamento, ele vem trazer misericórdia. Ele falou assim: eu não quero sacrifício, eu não quero que vocês fiquem matando bicho lá no terra. Misericórdia eu quero. E para quem não sabe o que é misericórdia, tem um monte de coisa que crente fala e não sabe o que é. Né? Misericórdia vem tem uma raiz que significa misere, que é de miséria, e cordis, que é de coração. Quando você fala misericórdia, Senhor, você está falando assim, para que Deus, aquele que tem o coração voltado para os miseráveis. Miseráveis não são gente que não tem dinheiro, não, viu? Tem muita gente rica que é miserável. Miserável porque, apesar de ter muita riqueza, se joga do 25º andar,
apesar de ser miserável, apesar de ser rico, vive uma vida terrível, sem paz. Então, miserável são muitas pessoas, e não é a falta de dinheiro que torna a pessoa miserável. Então, Deus vem caminhando com o povo e ensinando, e o ensinamento de Deus é longo, é de geração em geração. E os judeus aprenderam isso, porque eles começaram a passar através da oralidade, como a gente aprendeu lá nas primeiras aulas da escola aqui. O judeu vem passando na oralidade, de um para o outro, para que não se esquecessem da presença, para que não se esquecessem que eles tinham percebido alguma coisa que era poderosa e que era Deus, e passando a informação de pai para filho, até que começaram a colocar em tábuas de barro, colocar no forno e guardar. Mas Israel foi invadida várias vezes, Jerusalém foi invadida várias vezes, foi destruída, e parte daquilo que estava escrito se perdeu, mas eles não perderam a esperança, continuaram escrevendo e continuaram passando, até que passou do couro para o papiro, que é o papel que a gente tem hoje. Hoje vocês têm na Bíblia. Hã? No celular. Desculpa. Tem gente que fala que Deus não entende de TI. Toda TI é baseada na criação de Deus, nos átomos, moléculas e elétrons, e o bit de 0 e 1 é feito e existe e trafega através das redes da internet, porque existiu um Deus que proporcionou o éter, que é capaz de fazer com que essas coisas trafeguem, fazer com que a gente tenha o Wi-Fi. O éter possibilita isso. Então tudo isso já é criação de Deus. O homem nunca faz, cria, que eu digo, no sentido básico de tudo aquilo que é sobrenatural que existe. Mas o homem, ele faz isso aqui, ó. O negócio já existe. O homem vai lá e descobre. Certo? Energia elétrica. Um monte de gente morreu. Ah, não, que ele inventou nada. Já existia. Energia elétrica já existia quando o raio caía e matava um monte de gente. Então a energia elétrica é criação de Deus. Então tudo que existe sobre a face da terra é transformação daquilo que Deus já criou desde o início. Continuando. Atos dos Apóstolos e a expansão do conceito de templo, de casa de Deus, morada de Deus. Atos capítulo de número 7, versículos 48 e 49. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Opa! Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual o lugar do meu descanso? Atos 17, 24. Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. E lá na carta dos apóstolos, carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A pastora Débora sempre costuma dizer o seguinte: é dele para ele, dele por ele e para ele, são todas as coisas. Tem um louvor que fala isso. Então, assim, para que você possa entender isso, Deus não criou as coisas do nada. Criou por intermédio dele, através dele, e quando chega em nós, para ele, de nós para ele.
Por isso que quando está escrito que ele está procurando adoradores que o adorem em espírito, o espírito é de quem? De Deus. E em verdade, a verdade é quem? Jesus. Então ele está procurando adoradores que o adorem no formato em que ele quer enxergar. Que tem o Espírito Santo e tem a verdade. Então ele fala para a mulher samaritana: dia chegará, e já chegou o tempo, em que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E ele procura esses tais, que o adorem em espírito e em verdade. Estão entendendo que é conversão? Mudança de dentro para fora. Viver através do Espírito. Viver pela fé. O seu corpo é o templo do Espírito. Então, por isso, você tem que tomar cuidado com o que você come. Desculpa, mas quando você toma Coca-Cola, você está fazendo mal para o templo. Está cheio de química, cheio de lixo lá dentro. Quando a gente come biscoitinho, é bom ter biscoitinho ali, mas aquele biscoito também te faz mal. Ao longo de anos vai te matar. E às vezes a gente parece ser muito radical. O pessoal daquela igreja testemunho, não é testemunho de Jeová? Não, adventista, perdão. O pessoal do Adventista do sétimo dia, eles batem muito forte nisso com relação a açúcar, com relação a comidas ruins. Por quê? Porque eu estou levantando essa questão porque eu vi, até contei para a pastora ontem, o pastor Luciano Subirá disse que ele estava bem gordo e uma irmã falou para ele: pastor, você não está achando que está tudo bem, mas a conta chega e chegou, e ele teve diabetes, pressão alta, um monte de coisa, ele foi emagrecendo, acabou. Aí depois ele encontrou com outro pastor, o pastor estava comendo bem leitezinho, né? E ele falou assim: está se cuidando, hein? Ele falou: eu morri. Ele falou: como assim? Eu morri. Morreu? Morri, literalmente morri. Diz que ele viu o corpo dele e ele foi levado para um lugar e Jesus aparece atrás dele e falou assim: olha o que você me faz. Olha o que o pessoal está falando lá do seu velório. Você é uma pessoa tão boa, servo de Deus, jejuava, orava. Por que Deus levou ele? Ele falou assim: agora a culpa é minha. Você não cuidava do seu corpo, agora estão culpando a mim. Diz que o Luciano Subirá falou assim. A partir de então ele começou a se cuidar. Tanto é que os jejuns de 40 dias que ele faz, e ele já fez 2 vezes, né? Vai fazer a terceira, jejum de 40 dias, é assistido por médicos. Então assim, a gente deve tomar muito cuidado. Ontem, apesar de a gente estar numa celebração, e eu também não sou robô, né? Eu comi o bolo ontem, da pastora, comi o bolo de chocolate. Assim, eu não sou radical, falando, não, jamais vou comer. Também não precisa ser santo a esse ponto. Mas a gente tem que se conter. Por quê? Eu não sou diabético ainda, mas a minha glicemia já deu sinais de que se eu não abrir os meus olhos e fechar a minha boca, o que vai acontecer? O templo vai ruir. Foi claro? Então, temos que tomar cuidado com o tempo. Com a água que você bebe, tem que tomar cuidado com a água também. Porque não tem pressão alta, eu acho que todo mundo devia fazer isso. Pegar um sal de boa qualidade, 2 litros de água e colocar uma pitada de sal na água e beber. Água boa, água de sal bom e água boa, água com pH elevado, porque ele vai alcalinizar o seu corpo. Ou seja, o câncer se desenvolve em organismos ácidos. Então, quando você alcaliniza o seu corpo, você afasta a doença. Faz parte, o trato com o nosso corpo faz parte da adoração a Deus. Porque se você não cuida do seu corpo, o corpo é o quê? O templo. Se você não cuida do seu corpo, o espírito que habita em vós vai voltar para casa e o templo
vai ou para o fogo ou para baixo da terra. Entenderam que não é só espiritualizar a coisa, mas a gente tem que agir de forma que o nosso discurso seja condizente com a nossa prática, o discurso seja de acordo com a nossa prática? Tem gente que precisa ouvir isso que eu vou dizer aqui agora. Eu tinha dessa. Falava para mim assim: eu acho que eu não consigo ficar sem açúcar, sem comer pão. E eu entrei nesse propósito aí. E eu descobri que eu consigo. Já fazem 13 anos que a gente não bebe refrigerante, né? E agora, durante a semana toda, eu não como nada de doce. Eu busco açúcar nas frutas, mas eu percebi que ela também, né? Eu falo assim: fruta não foi Deus que fez? Foi Deus que fez e é perfeito lá na origem. Mas o homem modificou a fruta. Então a laranja não é tão doce como essa que você compra na feira. A laranja original, ela é bem azeda. A banana gostosa que você come, aquela nanica que fica toda pintadinha, que fica bem docinha, não é a banana original que tinha lá no começo. Segundo estudos, a banana original é cheia de caroço, cheia de semente, é dura, é seca, mas o homem modificou para ficar gostoso, ficar legal o seu paladar, para poder vender um monte de banana. E a gente olha para essas coisas e fala assim: não, foi Deus que fez, eu posso comer. Mas Deus não fez agrotóxico. Então tudo isso vai descascando o templo de Deus e vai fazendo com que você vá morrendo aos poucos. E aí tem um pregador, que eu não me recordo do nome dele agora, que falou assim, que Deus deu para ele uma mensagem e um cavalo. Quem? Robert McChin. Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu não cuidei do cavalo, não vou poder entregar a mensagem. Então é isso. Então, templo de Deus vai além de ficar falando: oh, aleluia, glória a Deus, Senhor nos abençoe. Vai além disso. Vai além de agir de boa fé com as pessoas. Começa desde o trato, cuidado com o corpo. Estou falando isso para vocês e para mim também, tá? Né, pastor? Tipo assim. Coríntios. A primeira carta aos Coríntios em 6:19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, o seu corpo não é seu, tem um dono. Efésios 2, 21 ao 22, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 16, que diz assim: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque nós somos o templo de Deus, do Deus vivente. Como Deus disse: habitarei neles e andarei entre eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Continuando com a reflexão sobre a morada de Deus e como essa concepção evoluiu ao longo da história bíblica, chegando a uma compreensão mais profunda da nossa relação com o divino na contemporaneidade. A transformação da morada de Deus, de um espaço físico para um coração humano, não apenas redefine a compreensão de santidade, mas também como vivemos a nossa espiritualidade no dia a dia. Ou seja, quando você tem entendimento de que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, e o que você carrega dentro dele,
e as ações, as suas ações com relação às outras pessoas e as situações da sua vida, você começa a rever um monte de conceitos. E aí, revendo um monte de conceitos, você passa a viver uma coisa chamada de conversão. Conversão, que para quem tira a carta significa mudar o caminho. Eu estava indo para lá, só que eu descobri que eu tenho que ir para lá. Então eu tenho que mudar o caminho, eu tenho que virar, eu tenho que converter. Trazendo isso para o espiritual, eu tenho que me converter. Então eu tenho que fazer o quê? Fazer um trabalho de dentro para fora. Mudar as falsas ideias. Abjurar, transformar. Fazer o que o apóstolo Paulo disse: renovai-vos pelo vosso entendimento. Hoje não sou mais eu, mas Cristo habita em mim. E Cristo representa as 3 portas do templo, da morada de Deus. Quando ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, para vocês verem que complexidade linda que é isso, quando ele fala eu sou o caminho, a verdade e a vida, o caminho é a porta que dá, a primeira porta do templo físico. O caminho, a primeira porta, é a entrada, é a entrada para o átrio. Então quando você entra por esse caminho, você começa a entrar para dentro do templo. Dentro do templo, você passa pela primeira porta. A segunda porta é a verdade. A segunda porta do templo que dá acesso ao átrio se chama verdade. E a terceira porta, que é o véu que cobre o lugar santíssimo, que ninguém podia entrar lá, só o sacerdote, se tivesse em pecado, morria lá. O propiciatório era a base da arca da aliança. Então Jesus Cristo fala assim, que Ele é o caminho, a entrada do templo. Ele é a verdade, é a segunda porta que dá acesso ao templo. E Ele é a vida, porque quando Cristo morre na cruz, o véu que separava o lugar santo do santíssimo se rasga de alto a baixo. Normalmente, as pessoas rasgam alguma coisa que está pendurada de baixo para cima. Mas o véu se rasgou de alto a baixo, mostrando que era uma intervenção sobrenatural, porque Jesus cumpre a sua missão quando Ele fala tetelestai lá em cima da cruz, que significa está consumado. Então quando Ele ensina tudo para o povo e fala assim que Ele era o caminho, a verdade e a vida, que conduzia para a reconexão com o Pai. Jesus Cristo, já falei isso, mas eu nunca vou cansar de falar. Jesus Cristo é o significado da palavra que as pessoas usam erroneamente, configurando classes de pessoas que professam fé diferentes. Religião não são classes de pessoas que professam fé diferentes. O sentido da palavra religião, que vem da palavra religare, significa religar. Jesus Cristo é a única forma correta da palavra religião, porque Ele veio religar a criatura ao Criador. Quando Ele rompe, Ele dá acesso às 3 portas, e a última se rasga, e agora você não precisa de mais ninguém para te dar acesso a Deus, porque Jesus te dá esse acesso a Deus. Quando Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e Ele não fala, ninguém vai, não. Ele fala, ninguém vem ao Pai, se não for por mim. E Ele vai dizer o seguinte, lá em Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 3. E a vida eterna, que muitos acham que é morrer e viver eternamente, não é isso.
A vida eterna é quando você se converte, você conhece Jesus e você está a caminho do reino que está dentro de vocês. E nesse caminho do reino que está dentro de vocês, quando você se converteu, você passa a conhecer a Deus. E lá em João 17,3 está escrito: e a vida eterna é esta. Lembre-se sempre disso, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, vida eterna significa conhecer a Deus. Sabe por que é eterno? Porque você nunca vai conseguir conhecer completamente Deus. Por isso, vida eterna é viver para sempre. Eu comprei os escritos do Mar Morto e lá Jesus Cristo fala para Tomé o seguinte. Ele fala assim: Tomé, se as pessoas compreenderem as palavras que vos falo, se elas compreenderem o sentido das palavras que vos falo, elas não conhecerão a morte. Não foi esse o exemplo que ele deu? Ele venceu a morte? Ele falou assim: eu dou a minha vida e a pego de volta, e a tomo de volta. Se ele fez, ele deixou o exemplo para que nós também possamos fazer. Mas como que a gente consegue ter a nossa vida de volta, a vida eterna de conhecimento a Deus? É praticando. Praticando o quê? O que Jesus ensinou. Está complicado? Tá? Que oração? 11h28. Eu tenho tempo ainda. Até 1h30 tem tempo. A prática da presença de Deus no cotidiano. A ideia de que somos o templo do Espírito Santo implica em uma responsabilidade e uma oportunidade. Como templos vivos, somos chamados a manter a nossa vida alinhada com os princípios divinos. Oi? Promovendo justiça, amor, paz e santidade. O que significa a palavra santidade? Essa Ju ali é igual aquele rapaz lá da escola. Significa, pode falar alto, Ju. Separado. Ou seja, o mundo está aí, a gente vive nesse mundo, mas nós do mundo não somos. Então nós temos que viver uma vida separada. Isso não se limita aos momentos de culto ou oração, mas se estende a todas as nossas ações e interações. Não é porque você saiu da igreja, do templo, da oração, que você deixou de ser santo, que você deixou de ser separado, que você deixou os ensinamentos de Cristo para trás. É na sua vida, é jorrando a água que brota dentro da fonte da vida eterna que está dentro de vocês. E dentro de mim também, é claro. Vivendo como templos do Espírito Santo. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Este versículo nos lembra que toda vida diária deve ser uma oferta a Deus, refletindo o seu amor e santidade em tudo que fazemos. Você tem feito isso? Você tem agido dessa forma? Você tem sido o templo do Espírito Santo? Deus tem usado você como ferramenta, como bisturi na mão dele? Você tem sido como uma flecha que acerta o alvo? Você tem sido como
a fonte de luz que ilumina o caminho do seu irmão, você tem admoestado o seu irmão. Você sabe o que significa a palavra admoestar? É orientar. Tem brotado dos seus lábios os ensinamentos de Cristo para com seus irmãos, dentro e fora da igreja. As suas ações têm a conotação de templo, de Espírito Santo, tem feito com que as pessoas enxerguem em você o brilho do Espírito Santo, ou não? Isso é para que a gente faça aquilo que o apóstolo Paulo ensinou: renovai-vos pelo vosso entendimento. Segunda carta aos Gálatas. Gálatas, está um 2 aqui, eu coloquei segundo, perdão. Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito, olha o ensinamento aí, hein? Olha lá. E não adianta falar assim: ó, Senhor, me converte. Não fala isso não, gente. O ensinamento já foi dado. Somos nós que nos convertemos. O ensino já foi dado. E a gente tem que fazer o quê? Pôr em prática o que aprendemos. Então vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, mãe, paz, longanimidade. Opa! O que é longanimidade? Tardios em se irar, longânimo. Então o sujeito pode xingar sua mãe, o seu pai, falar que você carrega aquilo que o touro tem na cabeça, pode falar tudo para você, mas você tem que ser longânimo. Zen. Não zen paciência, mas tem que ser paciente. Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Fé é uma coisa que eu sinto que está em falta na igreja, não na nossa igreja, mas nas pessoas que frequentam a igreja. Fé é uma coisa que está em falta. Porque as pessoas costumam dizer o seguinte: mas se Deus quiser, não, se Deus quiser não. Se você quiser, estiver alinhado com o propósito de Deus, e você orar, e você acreditar que já aconteceu aquilo que você está pedindo, assim será feito. Não sei o que eu estou dizendo, é Jesus Cristo lá em Marcos 11, 24. Agora as pessoas falam assim: se Deus quiser. Aí Deus olha para você e fala assim: se eu quiser o quê, filho? Eu quero tanta coisa. O problema é você falar assim: eu quero hoje que você está me dando um trabalho, eu quero que você morra hoje. Você vai querer? Não, né? Foi assim. Então não fale se Deus quiser. Ele quer se for alinhado com os propósitos, com a vida cristã, com todos esses exemplos que ele deu, com todos esses ensinamentos, para alcançar outras vidas, porque nada pode ser só para nós. A laranjeira não faz laranja, ela não come a laranja que ela faz, que ela produz. O abacateiro não come o abacate que ele produz. Então a gente tem que dar frutos. Quando ele fala isso, quando Jesus está falando isso, ele está falando para você entender como é que significa a linguagem agropastoril. E o que a linguagem agropastoril fala? A macieira dá maçãs, mas ela não come a maçã. Mas ela faz a maçã para quê? Para que os passarinhos do céu comam, para que você coma, para que seus filhos comam, para que os animais comam. Ou seja, quando você tem o Espírito Santo, o reino de Deus,
E é interessante você saber que o reino de Deus que está dentro de vocês é um reino de criação e de justiça. Por isso que Jesus Cristo, quando vai falar do ministério dele, ele falou assim: pois buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas não serão acrescentadas. Mas quando você bota o coração nas coisas e esquece do reino, aí você luta, lê 300 mil livros de como ficar rico e não ficar rico nunca, eu não aprendo, eu não sei, eu trabalho, e não acontece nunca. Sabe por quê? Porque o reino de criação é de Deus. Tem muita gente que conseguiu tudo na força do braço, como o pastor Fabiano falou, mas não tem um reino. E se ele tem coisas, mas não tem um reino, ele não tem paz, não tem longanimidade, não tem alegria, ele não tem fé, porque ele às vezes nem acredita em Deus. Então vocês concordam que a coisa é diferente? Tem que estar dentro para acontecer fora? E às vezes as pessoas passam anos na igreja. A pessoa está passando fome, fala assim: ora a Deus. Faça igual eu não me recordo agora o nome dele, eu li o livro dele, mas eu não me recordo o nome dele agora. Mas ele tinha um orfanato com mais de 100 crianças. E naquele dia não tinha nada para o café da manhã das crianças. Absolutamente nada. Em vez dele dobrar os joelhos dele e falar assim: Senhor, manda pão, Senhor. Não, sabe o que ele fez? Ele falou assim: crianças, acredito que com lágrimas nos olhos ele disse assim: crianças, vamos orar e agradecer a Deus pelo café da manhã. Quantas vezes Deus não quer fazer isso com você? E você está reclamando. E aí quebrou a carroça do padeiro na frente do orfanato. E o padeiro chutou o cavalo e a roda quebrou e ele ficou impaciente. Ah, quer saber? O senhor pode ficar com esses pão aí, tudo para o senhor. Porque ele não pediu, ele agradeceu pelo pão que ele acreditava que ele tinha. Agradeça, seja grato. E eu vou dizer a vocês que não é de mim mesmo, é de Deus isso para vocês. Aprendam a ser gratos pelo copo d'água que o pastor Fabiano trouxe aqui para mim. Gratidão a Deus. E vocês vão ver as maravilhas que vão acontecer na vida de vocês por causa disso. Maravilhas. Seja grato. Eu aprendi observando os judeus, que a oração deles, que a gente ora e agradece pelo alimento, né? E eu aprendi que isso está errado. Vai orar e agradecer pelo alimento, quer dizer que ele deu para mim e não deu para o outro que está passando fome? Isso é um Deus de justiça? Mas os judeus me ensinaram a orar. Então, quando a gente está diante de uma mesa farta, estamos com a nossa família, o judeu ora assim, ó. Até quando ele vai tomar um cafezinho ou um copo d'água, ele fala assim, ó: bendito seja Deus que criou todas as coisas e as criou pelo poder da sua palavra. Quando a gente está fazendo isso, a gente está agradecendo a Deus de forma que, se você está tomando um simples cafezinho, você está
agradecendo porque Ele criou, inclusive, o café, e você não está roubando o café de Deus, você está agradecendo pelo café que você recebeu. É diferente, não é? E Jesus Cristo ensinou isso durante toda a sua caminhada aqui na terra. Vocês vão ver muito isso na Bíblia. E tendo dado graças, partiu o pão. E tendo dado graças, orou. E tendo dado graças. E tendo dado graças. Sempre agradecia, sempre era grato. Quantas vezes eu me pego e às vezes eu até choro quando eu já estou na segunda garfada e eu esqueci de ser grato. Quando o carro quebra na rua e aparece alguém, e a gente costuma falar do nada, mas irmão, você está precisando de alguma coisa? E a gente não agradeceu por aquilo, mas Deus teve o cuidado de mandar alguém lá para te ajudar. Quando você está pensando em se matar, como essa pessoa que eu vou visitar hoje, ele perdeu tudo. Ele chegou a ser quase presidente da Caixa Econômica, foi vice-presidente do Citibank, perdeu tudo, por alguns motivos que eu acho melhor não citar aqui, que ele não quis participar de algumas coisas, perdeu tudo, ele foi humilhado, foi morar na casa do sogro. Quando você perde tudo, mesmo que você tenha muito dinheiro, as pessoas esquecem do que você fez, começam a se julgar. E ele estava olhando para os céus assim, numa ponte para se jogar, para se matar. E o telefone dele, que nem crédito não tinha aquele dia, tocou. E aí ele ouve a voz do outro lado: ô querido, aqui é o pastor fulano de tal, eu preciso muito falar com você. Pense bem, isso não é um cuidado de Deus. E hoje ele está vivo e ele conta esse testemunho. Colossenses 3, capítulo de número 3, versículo 16 e 17. A palavra de Cristo em vós ricamente, e em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos, ou seja, orientando uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. E tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Este ensinamento reforça a ideia de que nossa vida deve ser uma expressão contínua de gratidão e adoração, refletindo a presença de Deus em nós. Concluindo, Apocalipse 21, verso 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Através dessa jornada bíblica, vemos a evolução do conceito de morada de Deus, do tabernáculo e do templo de Salomão, até o coração dos crentes, como verdadeiro templo. Essa transformação enfatiza que a verdadeira conexão com o divino transcende as construções físicas, encontrando-se dentro de nós. Em nossos dias, essa mensagem nos convida a reconhecer e cultivar o nosso ser interior como um sagrado templo onde Deus deseja residir, transformando cada aspecto de nossa vida em uma expressão de adoração e comunhão com o Criador. A jornada da morada de Deus, desde o tabernáculo até o coração humano,
nos mostra que o sagrado se manifesta nas ações mais simples e cotidianas. Somos chamados a ser templos vivos, onde o amor e a presença de Deus são palpáveis e visíveis a todos ao nosso redor. Isso requer uma consciência constante e uma dedicação para viver de maneira que honre esse chamado divino. A mensagem contemporânea dessa trajetória bíblica é clara. Encontrar Deus não requer a busca por um lugar físico de adoração. Em vez disso, convida cada um de nós a reconhecer que somos morada de Deus e que através do nosso viver podemos manifestar sua presença no mundo. Isso transforma cada momento, cada interação em uma oportunidade sagrada de viver e compartilhar o amor divino, tornando o sagrado uma realidade viva e respiratória em nosso dia a dia. Assim, a jornada bíblica da morada de Deus nos inspira a buscar uma relação mais íntima e cotidiana com o divino, com Deus, reconhecendo que em Cristo cada um de nós é um templo sagrado, chamado a refletir a glória de Deus em todas as dimensões da nossa vida. Amém e amém. Vocês viram a importância que nós temos para Deus? Por isso que está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não encontrou palavras para manifestar a grandiosidade do amor de Deus para conosco. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Amém. Ficou claro? Alguém tem dúvida? Vamos ficar de pé, fazer uma oração. Glorioso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por mais esse momento, pela tua palavra, pelos teus conselhos, pelas suas admoestações para conosco. Nós te agradecemos, Senhor, porque através dos teus ensinamentos nós conseguimos enxergar e compreender o que Jesus Cristo diz quando ele disse que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Através dos teus ensinamentos nós aprendemos que nós carregamos um jugo que é suave, que ele não machuca as nossas costas, e que o fardo é leve, dá para carregar. Por isso nós devemos carregar a nossa cruz todos os dias, passo a passo, sempre em busca do seu reino. Obrigado, Senhor. Leva-nos em paz para casa, guarda-nos debaixo das tuas mãos poderosas. Faz sempre, Senhor, que as tuas palavras, o teu reino, seja refletido através de nós, dos nossos olhos, para que alcance os necessitados, ou aqueles que estão em sombras, ou aqueles que estão em trevas. E que a tua palavra e o teu amor alcance a todos aqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, eu que te peço e te agradeço. Pegam as suas mãos, que o grande amor de Deus, o Pai, a graça